Veja o que acontece quando Piers Morgan confronta Michael Knowles sobre o Islã, a morte de Henry Novak e Tommy Robinson. Dê uma olhada. Michael Knowles, Tommy Robinson é um caso interessante quanto a isso, porque ele já se enrolou bastante com essa história. E esse é o meu problema com Robinson. Acho que ele é apenas um grande oportunista que odeia muçulmanos. De novo, o que ele tentou colocar aí é que foi um incidente isolado envolvendo um Sikh, porque ele sabe que já defendeu a comunidade Sikh publicamente. Corretamente, na verdade, com base no que ele disse ali. Mas o desespero dele de tentar trazer sua retórica mais ampla, anti-islã, anti-muçulmana, para isso fica exposto mais uma vez. E, de novo, eles não têm nada. Isso não teve nada a ver com nenhum muçulmano. Isso é problemático, não é? Bem, ninguém jamais acusou Tommy Robinson de ser um islamófilo. E é certo que os muçulmanos não tiveram nada a ver com o assassinato de Henry Novak. Mas a resposta pública a esse assassinato, o motivo pelo qual o assassinato é tão notável politicamente, não apenas no nível da tragédia humana, certamente envolve muçulmanos paquistaneses. Alguém vai mesmo negar que muçulmanos paquistaneses estiveram envolvidos em diversos crimes ao longo dos anos, como esfaqueamentos e principalmente em gangues de exploração sexual que existem muito antes dos protestos e do assassinato de George Floyd? Assim, não acho que o liberalismo woke americano seja totalmente responsável. Sabe o que Tommy Robinson nunca faz? Ele nunca aponta nenhuma violência cometida por pessoas brancas. Nunca. Tempo por cristãos brancos. E ainda assim, a grande maioria dos crimes no meu país ainda é cometida por pessoas brancas. Agora, obviamente, a proporção da população é muito maior. Mas, na verdade, ele nunca. Quero dizer, essa ideia, por exemplo, de que só um Sikh esfaqueou alguém até a morte, certo? O que aconteceu foi horrível, absolutamente horrível. Mas houve muitos crimes com faca por todo o país na última semana aqui. E posso garantir que a grande maioria não foi cometida por Sikhs, certo? Mas ele nunca, jamais fala sobre crimes cometidos por pessoas brancas. E isso, para mim, faz parte do problema aqui. É isso que está criando muita tensão, porque ele gosta de passar a impressão de que só os muçulmanos paquistaneses cometem todos esses crimes. Então, mesmo quando há um crime cometido por um Sikh contra um jovem adolescente branco inglês, ele imediatamente precisa desviar o foco de volta para os muçulmanos e o Islã. Tommy Robinson também não comenta sobre alíquotas marginais de imposto. Quero dizer, em defesa de Tommy sobre o que ele está falando, sua principal questão política é a migração e a islamização do Reino Unido. E essas são questões políticas reais. Obviamente, o povo britânico se importa muito com isso. Eles votaram pelo Brexit. Infelizmente, eles não conseguiram o Brexit. Eles não conseguiram muita coisa do que votaram. Bem, porque o Brexit realmente não existe da forma como foi vendido para nós. Quero dizer, é isso. Já se passaram 10 anos. E a verdade é que o Brexit foi vendido para o país por um bando de charlatães. O Brexit mostrou que os eleitores não conseguiram o que queriam. Por isso, o assassinato de Henry Novak tem grande importância política. Esse é o ponto ao qual devemos sempre voltar. Não é só porque um Sikh lunático esfaqueou um pobre garoto branco inocente. Isso é horrível. Obviamente, isso não condena todos os Sikhs. Não considero isso um argumento para acabar com a faca cerimonial. A questão política está na resposta da polícia. Porque o que as pessoas viram foi que a polícia sempre dava preferência a migrantes ou filhos de migrantes em vez de pessoas brancas. Eles sempre ficaram do lado do criminoso, não da vítima, e isso se repetiu várias vezes antes mesmo de George Floyd. Cito as gangues de aliciamento porque a polícia ignorou o problema. Muitos relatos apontam gangues paquistanesas de aliciamento abusando de meninas inglesas. E isso é verdade. Digo, Martin on Hill, isso é inegável. Reforçando, nunca afirmei que a raça não importava. O que digo é que não há um sistema de justiça de duas camadas onde brancos estejam do lado errado. Se, por exemplo, a pessoa algemada sangrando fosse um imigrante jamaicano, ou um americano negro que veio de fora, ou um migrante da África Ocidental, não acho que teriam sido tratados diferente. A questão aqui, como Piers apontou no começo, foi um nível de deferência à alegação feita pelo Sikh de que algo aconteceu com ele. Não acho que isso seja o pior. Se alguém diz, fui vítima de ataque racial, entendo por que a polícia está mais sensível a isso hoje. Mas é preciso ouvir quem está algemado e sangrando. Acredito que seria irreal pensar que se a pessoa algemada fosse negra, seria mais confiada e ouvida, pois não há histórico disso em países ocidentais. Mark, você está brincando comigo? Seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Não estou, mas só me deixa terminar o que eu estava dizendo.
Não há registro na história do policiamento de suspeitos negros algemados, espancados ou sangrando sendo acreditados ou tratados com deferência pelas forças de segurança. Eu acho que uma coisa é apontar o excesso de investimento na fala do cavalheiro Sikh, mas não acho que seja honesto ou realista sugerir que só um cara branco seria ignorado e negligenciado estando algemado. Simplesmente não existe isso de ser indiferente à cor. Ok. Hipoteticamente, o homem Sikh esfaqueado 5 vezes diz: "Não consigo respirar" enquanto sangra no chão. O homem branco afirma que não foi esfaqueado, mas houve um incidente racial. Imagine se os papéis estivessem trocados. Não querendo entrar em algum clichê político racial, mas acho que aqui é ilustrativo. Se os papéis estivessem invertidos nessa situação, você realmente acredita que a polícia não teria agido de forma diferente? Eu realmente acredito nessa hipótese contrafactual. E é um exemplo bem simples que você mencionou. Se o reclamante, sim, concordo. Todos esses, estou dizendo que todos eles são. Não estou me colocando acima de ninguém aqui. Só estou estipulando a mesma coisa que você. Se o reclamante fosse um cara branco e a pessoa algemada, sangrando, fosse negra, existe toda uma história nos Estados Unidos e no Reino Unido disso acontecer. Ou Sikh, nesse caso. Sikh, nesse caso, no Reino Unido. Sim, estou aceitando os termos do seu hipotético. Estou dizendo sim. Não acredito que a polícia haja de forma diferente. Não é porque eu tenho uma ponte em Londres para te vender. Mark tem uma ponte em Londres para te vender. Ridículo, é isso que espero. Interessante ver Michael Knowles do Failing Daily Wire, o menor violino do mundo. Boa sorte, Michael. Você vai se sair bem. É incrível. Meu salário continua caindo, os produtores das nossas mentes nunca aparecem, mas continue, cuidado. Você disse para esperar, deixa eu só. Você falou muito. Você falou isso e espero que passem esse trecho. Em defesa de Tommy, você disse isso sobre Tommy Robinson. Tommy Robinson, fraudador, hooligan, bandido, instigador violento. Você sabia que há 2 anos em Southampton, ele incitou essa multidão contra negros, pardos, imigrantes, cidadãos e muçulmanos? Havia neonazistas e supremacistas brancos lá, além de agressões a policiais? Você sabe qual nome eles gritavam, Michael? Tommy, Tommy, Tommy! Então vá em frente e defenda Tommy Robinson e vá em frente e defenda Nigel Farage. Acho que vou sim. Acho que vou defender os dois, por favor. Por favor, faça isso. Boa sorte. E Rage Farm. Talvez compre outro papel, enrole. Deixe-me só trazer uma resposta. Piers, porque você levanta esse ponto e diz que é um absurdo. Nigel disse que em casos extremos e isolados como esse, não se pode culpar todos os homens ou policiais. Então por que não vale aqui? O motivo de não ser o caso aqui é porque não é algo isolado que a polícia e as autoridades políticas deem preferência e deferência indevidas aos imigrantes. Ótimo trabalho aqui do Michael Knowles. E, novamente, Piers Morgan expressa seu total choque com qualquer americano que defenda Tommy Robinson, que está realmente indo às ruas protestar pela morte de Henry Nowak, que foi essencialmente facilitada pela polícia pelo sistema de justiça de 2 pesos e 2 medidas no Reino Unido. E, muitas pessoas tentaram falar sobre, o Sikh e, isso também foi terrível. Mas eu não acho que essa seja a história principal aqui. Eu acho que a história principal é o establishment tentando encobrir isso, é a indignação com a reação do povo britânico ao que aconteceu, em vez de indignação com o que realmente aconteceu. Então você tem Keir Starmer falando sobre, Nigel Farage. Em vez de simplesmente aceitar que foi uma falha terrível da polícia aqui, basicamente, culpando a vítima que estava no chão e chamando-o de racista enquanto ele sangrava até a morte. Foi isso que aconteceu. E, na verdade, neste momento, há distúrbios no Reino Unido por causa disso e também protestos, protestos pacíficos. Mas isso não vai desaparecer. O público não está deixando passar. E tomara que haja algumas mudanças no topo a partir dessa história.